Eu sou engenheiro de software, tenho 46 anos, tá? Mas eu também sou mestre de Reiki, sou iniciado na Kriya Yoga, e praticante de meditação desde muito cedo, né? Então, em alguns momentos da minha vida, a meditação esteve muito presente e hoje eu medito com bastante frequência, hoje faz parte, está integrado à minha vida, né? Mas voltando lá atrás, quando eu tinha ali por volta dos meus 12 anos, foi a primeira vez que eu tive um contato com a meditação, né, de um jeito um pouco Uhum. exótico, né? Eu gostava muito na época de assistir filmes de luta, de ninjas, samurais, tal. E uma coisa que eu percebi é que aqueles guerreiros que eram os grandes heróis, eles tinham aquele momento, aquele ritual de introspecção, aquela meditação, eles ficavam com os olhos fechados ali, acendiam uma vela, um incenso e ficavam ali. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, eu quero Uhum. isso, né? E eu começava a fazer em casa sozinho, sem nenhum tipo de orientação, né? E ficava ali fazendo tal. E depois de um tempo, de tanto pedir para os meus pais, eu comprei um livro chamado Ninja, o Controle da Mente, tá? E esse livro ensinava meditação. Lógico, tinha ali uma série de passos de luta, tinha uma série de coisas ali, mas ele ensinava meditação. E foi ali que eu comecei a fazer, né? E o Uhum. desafio na época era não parecer o doido, né? Porque aquilo não era assunto para falar com ninguém, nem com meus irmãos, com meus pais, com meus amigos, né? Na época eu morava numa fazenda e eu ia num lugar que era um curral que estava abandonado ali e tal, e eu ficava ali é que eu fazia esses exercícios. Então eu ia, tinha alguns exercícios ali e tal, e o final era 15 minutos de meditação todos os dias, às 3 da tarde, e eu fiquei fazendo isso por 2 anos ali e tal. E o curioso é que começou a acontecer uma coisa que eu não esperava, tá? E aí que são os resultados da própria meditação. Eu comecei a ter uma atenção, um foco muito grande, assim, uma memória fotográfica. E eu era um aluno regular ali, tirava 6, quando dava tudo certo, eu tirava 7 e tal, né? E de Uhum. repente eu comecei a melhorar as minhas notas e comecei a tirar 9, 10 tal, e de repente estava tirando só 10. Porque quando eu parava para estudar, eu tinha muito tempo, eu pegava o livro assim, eu decorava a página, de ler 2, 3 vezes, assim, eu sabia onde estava o trecho na página tal, Que porque legal. eu comecei a me concentrar muito mais, né? Trouxe uma coisa assim que era um superpoder que eu tinha na época, assim, né? Achava O demais super, aquilo, o superpoder do ninja. o superpoder do ninja. Então aquilo era incrível, funcionava demais, né? E Bacana. é, me ajudou demais nos estudos, né? Depois, Hum. mais para frente, eu comecei a fazer um colégio técnico e quando eu tinha lá por 15, 16 anos, eu conheci a Fraternidade Branca, né? Eu já tinha Uhum. buscado alguns caminhos espirituais, tinha buscado na religião católica, no espiritismo, tal, mas eu sentia que faltava alguma coisa, as coisas não se encaixavam. E a Fraternidade Branca chegou para mim através de um livro, né? Conversando com meus amigos, né? Eu já não tinha mais tanta vergonha de falar sobre meditação, sobre essas coisas. Conversando com os amigos lá, uma amiga falou: "Ah, minha mãe fala sobre essas coisas que você está falando". E ela me Aham. trouxe um livro e falou: "Ah, minha mãe emprestou para você", né. E foi ali que eu conheci os mestres, a Fraternidade Branca, o Sim. que que era, e foi ali também que eu conheci a a meditação guiada, né, a meditação em que você, eh, passa por uma série de experiências, alguém vai conduzindo ali, você vai para um determinado lugar, você passa por uma experiência, e o final Uhum. você recebe ali um resultado gratificante, né, um momento de paz, tranquilidade e tudo mais, né. Então, Legal, que bacana. isso foi seguindo por anos, então eu fui ali me dedicando, né. Uhum. Obviamente que, eu não tinha a consistência que eu tenho hoje, né, então era jovem, né, então depois é faculdade, é trabalho, é um monte de coisa, então tinha momentos que eu me afastava um pouquinho, depois eu voltava, Uhum. mas, sempre buscando, né, essa meditação voltado para o espiritual também. Uhum. Que Então, bacana. Ô, Luciano, antes de sim. você continuar, você lembra qual era o nome desse livro que você pegou emprestado da Fraternidade Branca?
Lembro sim. Chama A Gruta do Sol, da Marisa Varela. Ah, que Eu tenho bacana. um exemplar até hoje, né? É um romance, né? Ele conta a Aham, história de um menino ali que passa sim. pelo uma série de aprendizados e ele chega ao conhecimento dos mestres, né? Os mestres Aham, chegam até ele vai passando por experiências ali e bacana. através de meditações, né, que ele se sintonizava com esses seres, ele passava a ir para outras dimensões, tal, né? E aquilo Uhum, um prato cheio para mim, que era exatamente o que eu queria, né? É uma das coisas bacanas da meditação, que você pode começar em qualquer momento, né? uhum, Desde muito cedo até com idade mais avançada, né? E tem legal. um estudo que diz que, por exemplo, você começa a meditar aos 50 anos e vai fazendo uma prática consistente, o seu cérebro rejuvenesce. Você tem um cérebro tão ativo quanto numa pessoa de 25 anos. Uhum, Então, é realmente um superpoder que você desenvolve, né, com a meditação. Depois que eu terminei a faculdade, eu me senti um pouco perdido, porque assim, ao mesmo tempo que eu acreditava muito nos ensinamentos da Fraternidade Branca, eu estava ali, é isso que eu quero para mim, tal, eu não conseguia ninguém que falasse sobre o mesmo assunto, né? A gente tem que uhum, pensar que internet, que hoje as facilidades que a gente tem hoje não existiam lá atrás, né? Era tudo mais difícil, né? Para você ter um livro era difícil, era caro, tá? Hoje está tudo muito mais acessível. uhum, E aí, né, numa das minhas meditações, eu peguei, fiz uma oração e eu pedi para encontrar um grupo e pessoas que falassem a mesma língua, que entendessem da fraternidade branca. E assim, não passou 2 ou 3 semanas, alguém me falou: "Eu conheço alguém que fala das mesmas coisas que você". E aí uhum, eu conheci uma casa espiritual na minha cidade, com pessoas que eu amo de coração, assim, que me acolheram, como um filho mesmo, assim, que ali eu me desenvolvi espiritualmente e pude me aprofundar em práticas de meditação. Foi ali que eu aprendi sobre meditação ascensional, que é um uhum, passo mais avançado de meditação em que você se conecta com uma hierarquia espiritual e você trabalha o seu processo de ascensão. Tá? Então, só para aham, entender o que é isso, né? Eu definiria a meditação como uma ferramenta para você se conectar consigo mesmo, num primeiro momento. Num segundo momento, ela é uma ferramenta para você se conectar com uma hierarquia espiritual. Num terceiro momento, uma ferramenta para você se conectar com Deus, para você ter uma compreensão maior. E aí, num legal. quarto momento, uma ferramenta para você desenvolver e acelerar o seu processo de ascensão, de elevação espiritual. Então, é isso que Legal. eu defino a meditação ascensional com os mestres e a fraternidade branca, né? Então eu fiquei por anos fazendo meditações, todos os dias meditações ascensionais. Isso fez com que eu pudesse começar a canalizar, que eu tivesse mais clareza, minha intuição começou a fluir a partir disso, né? Mas a Uhum, coisa foi seguindo, né? E eu quis entender mais sobre o assunto, né? Aí eu fui buscar no budismo Kadampa, né? Eu fiquei sabendo de cursos de meditação, né? E queria entender mais. E fui fazer cursos de meditação com os monges e entender como é que funcionava. E foi uma coisa incrível, né? Porque é um ajuste fino que você faz na sua prática, né? uhum, É uma visão diferente. Você fala, poxa, eu nunca tinha pensado desse jeito. E aí você começa, né, a intensificar, tanto que eu gosto muito do budismo Kadampa, gosto de estar presente quando possível, leio muito sobre as técnicas, né? E eles entendem a meditação como uma ciência da uhum. mente, né? Então, gosto muito dessa abordagem. E quando Uhum, você está num ashram, num mosteiro, num templo, né, uhum. próximo dos mestres, isso facilita, isso auxilia muito nas práticas de meditação, né? Sim, sem dúvida, né? Você está num ambiente em que as pessoas estão buscando a mesma coisa, as pessoas estão Uhum, naquela mesma frequência, isso ajuda demais. Eu bacana. tive uma experiência recente que foi, assim, transformadora, né, então, só continuando a história ali, né, depois Sim. de uns anos, né, e ainda estudando a Fraternidade Branca e buscando ali, eu
eu soube da Kriya Yoga, né? E a Kriya Yoga é uma técnica, tem alguns, é uma técnica de yoga, mas ela é muito voltada para a sua ascensão espiritual, para o seu contato mais profundo com Deus, né? Não que as outras Uhum. técnicas também não tenham esse objetivo, mas ela é muito focada, é uma meditação muito profunda para se conectar com Deus. E aí, no momento oportuno, eu consegui ali me inscrever e passar pela iniciação, né? E hoje eu sou um Kriyavan, né? Quem pratica Kriya Yoga é um Kriyavan. E essa meditação ela é realmente transformadora, uma meditação incrível, né? E o que você acabou de falar, eu participei há um mês atrás do Seminário Internacional de Kriya Yoga, né? Então, Legal. tem o Ashram em São Paulo, e o guru, né, da Kriya Yoga sempre tem um guru vivo, né, que é um mestre realizado para poder instruir, né, os alunos. Ele veio da Índia, então ele passou uma semana aqui, teve várias atividades, várias práticas de meditação guiadas por ele, várias palestras. Então, isso dá uma injeção de ânimo, isso faz com que você esteja assim, fala, poxa, realmente, esse caminho é um caminho que vai trazer sentido, significado para a Uhum. vida, né? E você vê Uhum. esses seres próximos, um amor profundo, uma alegria de estar ali presente, uma doação, né, de estar ali ajudando. Então, isso realmente não tem preço, né?